Meu cordial bom dia. Meu bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Veja, estamos aqui na primeira sessão de agosto, retomando os trabalhos após o recesso, recesso esse em que, por diversas e absolutamente destemperadas declarações do presidente da República, foi tomado na sociedade brasileira, esta sociedade que está vivendo agora um processo de ampliação do populismo autoritário, do reacionarismo, do conservadorismo, essa sociedade civil agora atônita diante das declarações do chefe de Estado. São inúmeras formas de violência que se expressam nessas declarações do presidente da República. Defesa do trabalho infantil. Negação da memória dos presos, torturados, desaparecidos e assassinados. Desdenhar e desprezar a dor de um filho que perdeu seu pai aos 2 anos, assassinados pela mão das forças repressivas de um Estado ditatorial. Demonstrar absoluta indiferença diante de um dos mais trágicos acontecimentos no sistema prisional brasileiro, esse recentemente no Pará, em que 58 aprisionados foram assassinados. São essas e outras expressões que saem da boca do maior mandatário, daquele que ocupa o cargo mais importante da República do país. Recentemente, o grande cronista Antônio Prata dizia que não se pode normalizar o absurdo. Dizia ele que chamar isso de controvérsia, polêmica ou infelicidade é diminuir a gravidade das expressões que Bolsonaro lança à nação. E é verdade, eu concordo com Antônio Prata. Ele mentiu à nação quando desdenhou, desprezou a história de presos políticos, de assassinados políticos, que são, inclusive, já reconhecidos pelo Estado brasileiro como titulares de direito de ressarcimento da memória e da verdade. Documentos oficiais, inclusive das Forças Armadas, atestaram o desaparecimento e morte de Fernando Santa Cruz. Portanto, ele mentiu à sociedade brasileira. Ele despreza a dor, ele despreza a dor dos outros, quando ele se referiu ao desaparecimento e assassinato do pai do atual presidente da OAB, nosso colega Felipe Santos Cruz. Demonstra desumanidade. Existem querelas políticas e partidárias e ideológicas aqui entre nós. Mas há algo que não pode, do qual nós não podemos nos afastar, que é o valor da humanidade. Democracia e direitos humanos são base das nossas civilizações. O que Bolsonaro fez nos últimos 15 dias foi afastar-se e afastar o Brasil desses patamares básicos civilizatórios de democracia e de direitos. Deputado Renato Rosendo, quando for possível. Ok. De democracia e de direitos. Deputado Quando ele Rosendo, vai à nação e defende o trabalho infantil, por exemplo, sem dúvida. Quando ele vai à nação e defende o trabalho infantil, por exemplo, ele desdenha da pobreza alheia. Nós estamos falando de crianças nas carvoarias. Nós estamos falando de crianças que trabalham em razão da miséria, da fome e da pobreza que saem das escolas. Deputados, eu coordeno um comitê cearense pela prevenção de homicídios.
73% dos homicídios de adolescentes contra adolescentes acontecem entre 6 meses e 2 anos depois que se sai da escola. Se sai da escola, sobretudo, pela pressão do mercado de trabalho. O trabalho infantil, ele é desumano, injusto e mata. O presidente da República desconhece que há fome no país. Desconhece o país que o elegeu. Desconhece o país que o elegeu. Despreza, porque ele despreza a dor do outro. Ele sequer respeita aqueles que, de fato, não têm o que comer. Não têm o que comer. É um presidente alinhado com os interesses da mais perversa, cruel e tacanha elite econômica nacional e internacional. Ele, que se dizia patriota, se coloca de joelhos diante dos americanos. Não é um nacionalista. É vergonhosa a situação do Brasil hoje no cenário internacional. Na geopolítica internacional, o Brasil, que já foi uma liderança continental e uma liderança de um bloco de países emergentes, hoje volta a ser um país na geopolítica internacional, um país de joelhos diante do Império Norte-Americano. Ele empobrece o país do ponto de vista cultural, do ponto de vista humano, do ponto de vista econômico e do ponto de vista geopolítico. É uma das menores figuras da República Brasileira na sua história a ocupar a cadeira de presidente da República. É um presidente contrário aos interesses da maioria popular. E ele comprova todos os dias a sua inaptidão para ocupar o cargo que lhe foi confiado. Pelo que eu queria aqui repudiar essas declarações violentas, que faltaram com a verdade, portanto mentirosas, e que desprezaram valores básicos do humanismo. Nós não podemos chamar isso de outra coisa senão pelo nome que deve ter, que é neofascismo. Nós estamos vivendo um período neofascista da história, não só aqui no Brasil. Aqueles que temos apreço à democracia, nós não podemos normalizar. Na sessão de abertura de hoje, nosso presidente lembrava valores democráticos. As democracias contemporâneas, deputados, sofrem com esse neofascismo, sofrem com esse avanço desse populismo autoritário. Seja aqui, seja na América do Norte, seja na Europa Central. Nós temos uma obrigação de uma grande frente contra o autoritarismo, o neofascismo, em defesa das liberdades democráticas, em defesa da pluralidade democrática, em defesa da democracia e dos direitos humanos. Eu queria conclamar não os meus iguais, eu quero conclamar os meus diferentes. Um pressuposto democrático é que nós saibamos aquilo que nos une, mesmo nas nossas diferenças. Eu queria aqui alertar aos senhores, poucos estão compreendendo a gravidade do momento atual. Poucos estão compreendendo a gravidade do momento atual. Um país mergulhado numa crise econômica em que crescem os desalentados, os próceres do governo vão dizer que decresceu o desemprego, mas eles não dizem toda a verdade, porque cresceu o número de subocupados e desalentados, aqueles que sequer hoje procuram emprego porque estão desalentados, estão fora do mercado de trabalho. Portanto, eu queria aqui, nesse primeiro pronunciamento desse primeiro semestre, em razão da indignação que me toma e do repúdio às declarações neofascistas de Bolsonaro, eu queria aqui conclamar aqueles que temos corações democráticos, espíritos democráticos, convicções democráticas, para não aceitarmos o recrudescimento violento em que esse país está mergulhado. Portanto,
Deputados e deputadas, eu quero fazer um clamor aos meus diferentes, não aos meus pares. Não aqueles com os quais eu divido valores filosóficos, éticos, políticos e ideológicos. Eu quero, sobretudo, provocar a todos que estão me escutando aqui agora, de que nós não tratemos com normalidade aquilo que não pode ser tratado com normalidade. Estamos, passo a passo, entrando num regime neofascista, autoritário, de exceção, em que o presidente da República, o chefe de Estado, se coloca de joelhos diante do Império Americano, do ponto de vista econômico e militar, em que ele amplia a polarização e a divisão dos brasileiros, em que ele normaliza a violência, a fome, a tragédia. Portanto, senhoras e senhores, nós precisamos da resposta à altura. Nós precisamos da resposta à altura, num grande movimento da sociedade civil brasileira pela democracia contra o regime de exceção. Ouço agora os apartes, deputado Carlos Felipe, deputado Tony Brito, deputada Patrícia Aguiar. Deputado, eu queria me somar a Vossa Excelência nesse momento crítico que a sociedade brasileira vive, no momento em que o ministro Supremo diz que o presidente devia ser amordaçado, no momento, deputado Renato, no momento que se tiver tempo aí, e se requenta, tem muita gente, tá? E se atribui uma morte 50 anos atrás a um presidente da OAB, da forma como é colocada, de uma forma cruel, vil, desprezível. Eu queria aproveitar para me solidarizar com todos, com a Ordem dos Advogados do Brasil, com o presidente Felipe Santa Cruz e com todos os advogados desse país que foram desrespeitados, com a democracia brasileira, com respeito à humanidade. Então, fiquei muito triste também com aquela expressão, como ele coloca na mesa, de desprezo ao povo nordestino. É um desprezo, a forma como ele coloca a Paraíba, é desprezo. A gente sabe, quem morou em São Paulo, sabe, como parte... Se possível, deputado. Como parte, não é todo paulista, mas como parte da elite paulista, é preconceituosa com relação ao nordestino. Ele cometeu crime por preconceito, por origem. E ele origem. expressou ali uma forma de crime contra o racismo. Então, ele vem de uma forma reincidente, cometendo... dizer que índio, quando está numa reserva, é igual bicho num zoológico. Então, ele vem colocar que estudante faz balbúrdia, desrespeitar os professores universitários do país todo, inclusive nossa universidade, que é a 19ª da América Latina. Então, são incidentes em cima de incidentes, criam uma situação de instabilidade, de desrespeito, de desumanidade cruel. Crudelíssimo. Eu não acredito como é que se pode defender uma situação dessa. Obrigado. Insana. Obrigado, deputado Tony Brito. Na sequência, deputada Patrícia, deputada Cris, deputado Marcos Sobreira. Muito obrigado pela parte, deputado Renato Roseno. E quero dizer que muitas pessoas morreram para que pudéssemos estar aqui neste momento. Né? Não podemos admitir retrocessos à nossa Constituição, aos direitos humanos, aos direitos e garantias fundamentais. Quero dizer que a minha instituição, Polícia Civil do Estado do Ceará, está sempre atenta para evitar retrocessos. Nós garantimos o cumprimento da lei. Aí vem aquela pergunta, o que é melhor, o inocente preso ou um acusado, um culpado solto? Né? Eu quero trazer aqui a público, né, dizer para Vossa Excelência que através do trabalho da Polícia Civil, investigação dirigida por 2 inspetoras de Polícia Civil do 5º DP, conseguiram inocentar o Antônio Cláudio Barbosa de Castro, um cidadão que foi acusado injustamente, né, de estupro, e foi provado por elas que esse crime não ocorreu. Então, quando a gente consegue provar a inocência de uma pessoa, nós estamos garantindo os direitos humanos. Eu queria elogiar esse trabalho. E isso, são 2 policiais do 5º Distrito, parabéns a elas duas, Parangaba, que não descansaram um dia sequer até provar a inocência
desse cidadão, esse profissional que exerce a função de borracheiro e que tem todo o nosso respeito, todo o respeito dessa casa e da nossa sociedade. Então, conte com o nosso trabalho, comigo, para que a gente não aceita retrocessos com relação aos direitos e garantias fundamentais e direitos humanos. Obrigado, deputado Tony Brito. Deputada Patrícia Aguiar. Na sequência, o deputado Acris e o deputado Marcos. Deputado Renato Roseno, primeiro parabenizar o seu pronunciamento, que traz aqui essa casa, um assunto tão atual como nunca, né? Nós nem pensávamos, talvez pensávamos que as nossas garantias constitucionais estavam asseguradas, né, na nossa Carta Magna, mas quando nós nos deparamos com essas situações que estão assim, a ocorrer em nosso país, nós percebemos que ainda somos bastante fragilizados e que as autocracias e qualquer um outro pode surgir a qualquer momento. Então, primeiro, solidarizar com esse ato que foi de uma extrema crueldade, de forma muito desumana, né, abordar o assassinato, a forma como foi ironizada pelo nosso que é para ser o nosso exemplo, seguir a liturgia do cargo, era o nosso chefe da nossa nação, mas que desdenhou de uma memória afetiva que não podia jamais se tocar. Não se pode mexer com esse tipo de memória, e, inclusive, o pai do Felipe Santa Cruz, presidente da nossa ordem, ele foi assassinado há mais de 40 anos atrás, naquela época do golpe militar, foi comprovado na Comissão da Verdade. Então, é um assunto que a gente não pode mexer, né? Nem trivialmente em nossas conversas a gente pode, em qualquer discussão, por mais apaixonada que seja, a gente tem sempre que respeitar as famílias, as pessoas, e não tocar em certos assuntos. Então, eu acho que foi um gesto que foi quebrado nessa grade de proteção que deve nortear a nossa sociedade. Então, assim, a gente vê com essa muita preocupação, deputado, né? Eu acho que a intolerância política que existe hoje, as nossas reservas institucionais que estão assim abaladas, né, poder executivo, judiciário, sim, legislativo, né, todo esse contexto aí está em risco, e com isso a nossa democracia também está em risco. Então é o momento de somar aqueles brasileiros e brasileiras, filhos e pessoas de bem da sociedade que sofreram, que viram o Brasil sofrer os 20 anos de ditadura e que chegue-se a um ponto de dar um basta, né? De dar um basta e que um novo regramento seja capaz de sensibilizar, puxar esse debate na sociedade. Eu ouço o deputado Acris, o deputado Marcos e concluo, por gentileza, presidente. Deputado Renato, você é bastante breve e parabenizar pelo pronunciamento. Eu acho que a leitura que Vossa Excelência faz nos impõe a duas tarefas primordiais na atualidade. A primeira, a necessidade de uma frente ampla do ponto de vista da defesa das conquistas oriundas da Constituição de 88, a necessidade de reafirmação dos preceitos democráticos. Eu acho que isso envolve todos que sonham e defendem a democracia. A outra, eu acho que o campo democrático popular precisa sentar à mesa e definir uma diretriz comum de ação. Esse campo democrático popular são todos esses partidos, podemos dizer PT, PCdoB, PSOL, PSB, PDT, enfim, todos os partidos que lutam e sonham para que a gente, mesmo respeitando a pluralidade de pensamento, mas não aceite a subtração da nossa democracia. Então, queria parabenizar a Vossa Excelência, o pronunciamento está mais do que atual e preciso, a democracia está em risco. E nós precisamos enfrentar esse debate de cabeça erguida e unida. Obrigado, deputado Marcos, e eu queria concluir. Bem rápido, deputado Renato, senhores deputados. Extremamente vergonhoso a forma como nós vimos que no nordestino foi tratado. Eu, pessoalmente, me senti nesse último mês, nesses 15 dias, de respeitar 2 vezes pelo presidente da República. Primeiro, como nordestino que sou e tenho muito orgulho de ser nordestino. E segundo, como advogado. O presidente mistura público com privado e, para atingir a ordem, para atingir milhões de advogados em todo o país, acaba atingindo o presidente da classe, achando que vai
fazer graça com a opinião pública. Nós somos milhões de advogados e exigimos respeito. A ordem não permite, a ordem é responsável hoje por reparar a injustiça, por dar o livre direito do contraditório, e nós não podemos permitir que milhões de advogados sejam desrespeitados, buscando atingir a honra, a história, a vida pessoal do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, aqui, parabenizo o discurso de Vossa Excelência e repudio as falas do presidente da República, primeiro como nordestino e segundo como advogado. Obrigado, deputado. Eu queria aqui presente estar a ex-deputada federal, ex-prefeita de Fortaleza e ex-deputada estadual Maria Luísa Fontinelli, com a qual eu dialogava há pouco, e aqui, obviamente, respeitando a sua experiência, sensibilidade, mas, sobretudo, a sua convicção democrática, nós dizíamos que nós precisamos juntar todos e todas aqueles que temos corações democratas, né? Uma bela canção de Moraes Moreira, com Fausto Nilo, inclusive, que fazia menção a esse verso, da necessidade de que a arte, a cultura, a imprensa, a política, em todas as instâncias da sociedade, nós defendamos a liberdade, a justiça e a democracia. Muito obrigado.